Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, para que nós possamos realizar aqui uma aula marota sobre saúde mental, é isso mesmo. Lembrando que foram vocês que escolheram esse tema lá no Instagram e também no Telegram. E espero que vocês gostem aqui desta aula. Um alerta, um aviso importante. Infelizmente, eu não estou ao vivo. Eu precisei deixar esta aula gravada, porque nós tivemos problemas hoje no estúdio, eu não consegui fazer nenhuma aula ao vivo, né? Então, a equipe técnica vai ter que realizar os ajustes ao longo, né, da semana. Então, eu deixei gravada e nós estamos transmitindo aí para vocês, para, né, que o conteúdo não ficasse aí perdido nesse sabadão. Bem, então vamos lá. Acompanhe aqui com o Prof. Rafa. Lembrando que os slides, né, estão lá no meu Telegram. Então, quem quiser baixar os slides, né, esta apresentação que eu vou usar, corre lá no Telegram, acompanha aqui a aula e fica aí com o material de apoio. Bem, vamos que vamos então. Primeira questão aqui que eu trouxe para a gente pensar é a questão da saúde brasileira, né? Quando a gente fala aqui da saúde brasileira, nós temos que lembrar o seguinte, né? Que o acesso à saúde, pela nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, é um direito universal e pronto, acabou, né? É para todos, independente de ricos, pobres, classe média, é para todos, né? E o não cumprimento do acesso à saúde fere um princípio básico, que é o princípio da dignidade humana, que está lá no primeiro artigo também da Constituição, né? Ferindo aí o exercício da cidadania. Bem, no Brasil, em termos absolutos, nós acabamos gastando bastante, né, com a parte da saúde. São 290 bilhões, mais ou menos, por ano. Pelo menos este foi o último dado, né, mais recente que nós tivemos aí de acesso lá no site do Ministério da Saúde. Mas mesmo assim, devido à complexidade e à universalidade do sistema, diversos especialistas falam que este valor ainda está longe de ser o ideal. É claro que a gente olhando assim para o valor absoluto parece que é uma coisa, né, estratosférica. Mas pensa comigo, no SUS as pessoas têm direito a consultas, exames, cirurgias, remédios, serviço de fisioterapia, tratamento dental, né? Então, é um conjunto de serviços bem amplos, né, para gerar bem-estar social à sociedade. Bem, e olha que dado interessante. 70% da população brasileira utiliza o SUS, né? 70% da população brasileira não tem plano privado de saúde. E mesmo aqueles 30%, uma beiradinha desses 30% que tem o plano de saúde, utiliza também alguns serviços do SUS, né? Exemplo, na hora de comprar um remédio mais barato, na hora de se vacinar, lembrando aí, né, que as crianças têm uma longa cartela aí, né, de vacinação. Então, muitas famílias de classe média que apertam ali, né, o orçamento, continuam usando parte dos serviços do SUS. Então, vacina, transplante de órgãos, o Brasil é referência, assim como é referência em vacina, né? A gente perdeu esse posto de 2019 para frente, né? Mas o Brasil era um dos países mais avançados em vacinação, né? E também na distribuição aí, igual eu disse, de remédios. Então, o SUS, a gente tem que lutar muito por ele, para que ele continue, melhore o seu serviço. A gente sabe que tem que melhorar muitas coisas aí no SUS, mas olha o quanto que ele é importante para milhões de brasileiros, né? Bem, então vamos seguindo aqui, vamos avançando. Nós temos mais coisas para ver. Aqui eu fiz um panorama da saúde brasileira como um todo. Agora nós vamos entrar aqui na saúde mental. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando das formas como nós, indivíduos, lidamos com o mundo e com a gente mesmo, né?
Então, muitas vezes, a gente entra aí em parafuso porque não está aí bem alinhado com as coisas do mundo ou com as questões internas, né? Então, a saúde mental está muito relacionada às reações, às exigências da vida. Como que a gente equilibra os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos objetivos, as nossas capacidades. E aí, meus amigos, né? O mundo bate forte, né? Nos cobra muitas coisas. Pode ver isso, a cobrança no mundo do trabalho, cobrança da família, do companheiro, da companheira, em diversas situações da nossa vida nós sofremos pressões. Tem uma palavra que muitas pessoas gostam, né? Acham linda. Inclusive, tem um amigo meu, né? Ele colocou no braço dele a palavra que chama resiliência. E uma vez, conversando com ele, falou assim, resiliência, você gosta dessa palavra? Eu falei, eu detesto, né? Eu detesto essa palavra resiliência. Acho ela uma palavra muito estranha, né? E eu não gosto. E aí ele ficou meio assim, né? Comigo, porque, pô, mas eu tatuei a parada aqui no meu braço e tá falando que não gosta? Eu falei, por que eu não gosto? Porque resiliência, ela pega emprestada em uma ideia de um componente que vem da física, né? É um componente lá que ele sofre pressão e depois volta ao normal. Quando a gente traz isso lá da física, dos paranauê da física, para o mundo humano, isso é uma merda, porque o ser humano, ele não está preparado para levar pressão, 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 depois, eu voltei ao normal, eu me adaptei ao contexto. É mentira! Isso é uma grande sacanagem, né, que estão fazendo aí com a gente, com essa questão de resiliência. Nós não somos uma esponja, nós não somos um elemento da física, né? Então, há várias pessoas que, sob pressão, grande parte das pessoas, né, não vão reagir bem, né? Não vão reagir bem. A maioria das pessoas não entra num padrão que é exigido. E aí, como é que vai reagir a essa parada emocionalmente? É aí de onde vem, então, os desdobramentos, né? Que gera depressão e ansiedade. Por falar em depressão, olha só esses dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é o transtorno mais difundido no mundo. Até 2020 será a principal causa de incapacitação do trabalho. Vocês sabem qual que é a principal causa na atualidade? É a dor, né, nas costas. Aquelas pessoas que sentam lá de qualquer forma ou que já têm algum problema, né, mais crônico mesmo. Mas até 2030, a depressão será responsável pela maioria dos afastamentos no mundo do trabalho. Então, olha só como que nós temos que lidar, para quem quer racionalizar mais, a questão da economia, que não pode prejudicar a economia, a produtividade, nós temos que cuidar mais das pessoas. Nós temos que ser mais o quê? Humanos, né? Entender como é que funciona as nossas relações intrapessoais e interpessoais para melhorar aí a qualidade de vida. Mais dados aparecendo aí na sua tela. 5,8% da população brasileira é diagnosticada com depressão. Eu acredito aqui, particularmente, que esse número esteja subestimado, né, subnotificado. Por quê? O que acontece? Para você ter um diagnóstico, né, a pessoa tem que procurar um profissional, aquele profissional vai avaliar, vai acompanhar, falar, olha, realmente é só uma tristeza. Não, aqui são quadros depressivos mesmo e tal. E muitas pessoas, né, nem procuram uma ajuda profissional. Então, olha, esses dados aqui, eu tenho a impressão que seria umas 3 vezes, né, maior. Mas se a gente já pega 6% da população brasileira, vai dar mais ou menos um pouco aí, um pouco mais do que 10 milhões de brasileiros sofrendo, né, com a depressão. Bem, podemos dizer também que a depressão, pessoal, é uma reação bioquímica que impede o indivíduo de experimentar prazer e bem-estar. Então, pode ser
que o indivíduo, né, esteja ganhando bem. Poxa, não, eu estou lá trabalhando, estou ganhando bem, mas isso não me gera prazer, isso não me gera bem-estar, né? Eu posso ter o companheiro lá, um companheiro que me respeite, uma companheira, né, que esteja nos momentos bons e ruins, mas aquilo ali não faz sentido mais para mim, né? Então, independente do que está acontecendo, eu não consigo, né, reagir de forma a ter prazer naquilo que eu estou executando. Então, é importante ter a noção desses itens para a gente avaliar a nossa própria saúde mental. Vamos avançando. Olha só, o tamanho do problema. O número de diagnósticos e afastamentos causados por doenças mentais cresce a cada ano e o rombo para as empresas também. Então, aqui nós estamos falando, né, de economia, da área ainda de produtividade. As empresas também têm que pensar no bem-estar dos seus trabalhadores. 322 milhões de pessoas no mundo convivem com a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. 285 mil foi o número de afastamentos por conta de doenças mentais em 2020. As aposentadorias por invalidez, pelo mesmo motivo, somaram 290 mil. 18,6 milhões é o número de brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade, que é o nosso próximo tópico. Por ano, a economia mundial perde $1 trilhão em produtividade, né? Devido aos transtornos mentais. 26% foi o quanto aumentaram os afastamentos e aposentadorias por invalidez causadas por doenças mentais. Olha que coisa interessante. Vou pegar aqui essa questão do mercado de trabalho, né? Dos afastamentos, dessa grande preocupação, perda, né, de produtividade. E a maior causa que nós temos aí de depressão e de ansiedade vem por pressões do mundo do trabalho, né? Emprego, desemprego, se eu bati as metas, se eu não bati, né, as metas. E aí o que acontece? Como nós temos um padrão, geralmente imposto, um padrão de beleza, um padrão de felicidade, um padrão de indivíduo normal, é natural que um mercado comece a vender as fórmulas mágicas para o indivíduo que tem um padrão mental, né? Hoje, a gente praticamente não tem o direito também de sentir tristeza, né? De ficar, digamos, momentaneamente numa solidão. Isso é normal, tá? Nós não vamos ficar felizes o tempo todo. Não temos essa obrigação. Eu, particularmente, inclusive, desconfio das pessoas felizes o tempo todo, né? Agora, é óbvio que depressão, ansiedade são quadros mais intensos, né, do que uma simples tristeza, do que uma simples, né, uma curtição ali de estar só, né? É querer se afastar, é não perceber sentido nas mais variadas coisas que fazem parte da sua vida. Então, aí sim tem que ter um acompanhamento. Mas nós temos que tomar cuidado também com essa indústria farmacêutica, né? Porque às vezes os mais desavisados falam, eu não posso estar triste que eu já estou depressivo. Aí já começa a tomar aquela quantidade de remédios, de se entupir com remédios, né? Isso tem que ser um acompanhamento sério, né? Com um profissional competente, para que você possa, de fato, né, estar bem acompanhado profissionalmente e conseguir futuramente até uma independência, uma autonomia aos remédios, né? Então, tem que tomar cuidado, buscar um equilíbrio, né, na busca aí da saúde mental. Bem, continuando aqui, então, nós vamos ver agora alguns dados sobre ansiedade. O que é ansiedade? É um estado de desequilíbrio em que as preocupações aparecem em proporção muito maior que os desafios enfrentados. Então, há uma projeção do indivíduo de que, caramba, eu tenho uma prova. E aí a pessoa já começa a sentir calafrios porque ela vai ter uma prova, né? Mesmo que tenha estudado, se preparado, mas já começa a criar na mente um contexto, né? Um ambiente totalmente adverso.
e aquilo ali gera até dor de barriga, né? Então é isso aqui que eu acabei de destacar para vocês. Olha este dado. O Brasil é o país com o maior índice de pessoas ansiosas. Eu, particularmente, não sabia até chegar, até me preparar para esta aula, né? Montar esta aula. Não sabia que o Brasil era o país com maior quantidade de pessoas ansiosas. Bem, também não é de assustar esse dado. Afinal de contas, o nosso país tem índices péssimos, né, de trabalho, uma informalidade muito grande, então isso gera uma insegurança nas pessoas. Poxa, eu vou conseguir, né, continuar naquela empresa, vou ter o meu salário mensal, vou, né, pagar as contas, vou, né, ter uma vida financeira pelo menos estável, ou as questões amorosas, mas eu nem vou pegar nisso, porque isso aí está mais dentro do âmbito do indivíduo. Estou falando mais do contexto do Brasilzão. Então, a gente tem esses problemas, né, macroeconômicos e também políticos, né? Dependendo da pessoa, se for uma pessoa LGBT, sabe que é um país hostil para as pessoas, né? Com uma sexualidade diferente do padrão imposto, né? Heterossexualidade, sabe que corre mais risco de violência, as pessoas negras que sofrem, né, com racismo, com preconceito. Então, é um caldeirão o Brasil, né? É um contexto propício mesmo para que as pessoas desenvolvam quadros aí de ansiedade. Segundo, não, aí tem mais um aspecto aqui, né, que a depressão e a ansiedade pode desencadear o suicídio, né? A pessoa começa a perder tanto o sentido das coisas, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não estou bem no trabalho, eu não estou bem com a minha profissão, não estou bem com meus amigos, não estou bem comigo mesmo, e aquilo vai gradativamente perdendo, né, o sentido de existência e que pode, né, acabar ocasionando o suicídio. Então, nós, como seres humanos, devemos nos colocar como solidários e não zombar das pessoas, não brincar, achar que isso são doenças de pessoas frescas, né? De que não tem nada para fazer. A gente tem que parar com esse pensamento idiota, né? A gente tem que começar a ser mais humano. Viu que tem algum conhecido que está apresentando alguns quadros, né? Se apresente, né? Esteja mais presente, se apresente e esteja mais presente. Procure escutar, né? Às vezes as pessoas que estão nessa situação de uma depressão ou até pensando em suicídio só querem ser escutadas, né? Então isso aí é importante. Olha só este dado aqui da Organização Mundial de Saúde. 90% dos suicídios está relacionado, olha só, 90% dos suicídios está relacionado com alguma patologia de ordem mental, né? Novamente, reforço o que a gente acabou de comentar, né? No Brasil, o nosso índice ainda é pequeno de suicídio, de 6 a cada 100 mil habitantes. No mundo, essa taxa é o dobro, né? 12 a cada 1.000 habitantes. Então, ainda não é uma preocupação alarmante, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Embora o nosso índice, comparado com o índice mundial, esteja mais baixo, isso é bom, né? Que bom que esteja baixo. Nós temos que observar o seguinte: há uma tendência no Brasil de crescimento desse índice, né? Vem crescendo, vem crescendo de uma maneira contínua, né? E alguns grupos preocupam mais os jovens. Há um crescimento de suicídios entre os jovens de 15 a 29 anos, que são mais susceptíveis a abalos emocionais. Estão naquela fase de identidade, de uma construção de sentido, começam a ser cobrados pela família para dar certo, né? Ou seja, você tem que ir bem no colégio, passar no vestibular, já está acabando aí o seu tempo, né? Não dá para pagar mais cursinho. Então, há uma pressão. A questão da aceitação, do reconhecimento, as redes sociais vem prejudicando muito isso, né?
quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, mais o sentimento de solidão, né? Fragiliza as relações. Então, o que acontece hoje? Os jovens passam muito mais tempo jogando videogame, nas redes sociais, no computador, do que interações olho a olho. E isso vem prejudicando, né, essa saúde mental, esse equilíbrio emocional. Agora, pasmem, tem mais 2 grupos que são afetados diretamente por quadros depressivos e de suicídio, que são os indígenas, que também não digamos assim, um dado que me surpreende, porque os indígenas são atacados desde o Brasil colônia, né? E mais detidamente agora, a partir de 2017, os seus direitos legais, que estão lá na Constituição de 88, estão cada vez mais sendo desrespeitados. E o índio, né, ele tem uma ligação com a terra. E aí, quando falam que, né, o índio não é mais índio porque ele já está inserido em tecnologias, quando, né, não fazem as demarcações que deveriam, quando há um avanço do garimpo, do agronegócio, né, dos pecuaristas para cima das terras indígenas, isso é um abalo, né, no universo simbólico indígena, de que, olha, o que faz sentido para mim é a terra, é ali que está o meu sustento, é ali que está os meus ancestrais, é tudo que eu tenho, né? E aí quando vem tantos ataques, tantas violências contra os grupos indígenas, a gente vai entender que o aumento, né, de suicídios de suicídio na população indígena faz total sentido devido ao contexto social. Um terceiro grupo também que chama atenção é o grupo de policiais, principalmente policial civil e policial, né, militar. E aí tem algumas pesquisas que já apontam para índices alarmantes no Rio de Janeiro. Novamente, a questão social influenciando, né? O policial, ele, né, é considerado pela sociedade como aquele que não pode errar, né? Tem que ter todas as habilidades morais, todas as virtudes morais, e a realidade é outra. O cara está sob pressão, ele vai enfrentar os principais dilemas da sociedade. Ninguém vai chamar um policial e falar assim: ô, senhor policial, vamos lá tomar uma coca gelada e comer um torresmin. Não, o cara vai para mediar violência doméstica, combater o tráfico, né? Investigar um homicídio. Ele está nos piores dilemas e ele tem que ter um acompanhamento psicológico contínuo, né? Independente ou não de manifestar alguma patologia mental, né? Mas aí o cara vai para a corporação, vê um amigo corrupto ou um superior que pede algo ilegal, e como, na maioria das vezes, nas instituições policiais são homens, ainda um outro agravante, que é a masculinidade tóxica. Porque o policial homem, ele não pode chegar e falar: olha, eu estou me sentindo mal, eu não estou bem, né? Porque um homem, né, ele já tem que ser viril. E um policial, ele não pode mostrar fraqueza. Então ele não consegue dialogar, ele não consegue colocar para fora as suas questões internas, as suas questões emocionais. Por isso que é importante, né, os órgãos de segurança pública, por meio de políticas públicas, consigam garantir um acompanhamento psicológico aos policiais, para que eles possam ir para as ruas bem, com equilíbrio emocional, afinal de contas estão com uma arma de fogo, tem que saber utilizar aquilo ali de maneira correta, numa abordagem, para não fazer besteira, né? Estão protegendo a população. Olha, saúde mental é tudo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ver mais o que o prof. Rafa preparou aqui para a gente pensar, né? Quando a gente fala, então, de saúde mental, a gente também tem que pensar como que o Sistema Único de Saúde encara as patologias mentais. Primeiro, poucos recursos, né? Daqueles 290 bilhões anuais gastos, somente 2,5 bilhões foram gastos com
saúde mental, né? Segundo aí dados da Fiocruz. Em 2020, devido ao contexto de pandemia, o atual governo falou: vou fazer um aporte. Vou fazer um aporte milionário, 100 milhões. Gente, olha só. Você tem um orçamento para a saúde de 290 bilhões. Gasta 2,6 bilhões. Isso aí é menos do que, né, 1%. Do que 1% do orçamento. Aí você fala de um aporte de 100 milhões, num contexto de pandemia que está todo mundo pirando, nós já estamos mais de 1 ano e meio, e quem não pirou em 1 ano e meio é mentira. É igual Instagram, não tem jeito, né? Instagram é o mundo das aparências. Alguém virar aqui para mim assim, eu não tive problema nenhum com a pandemia. Eu vou entender que você está na casa aí dos milionários, né, que estão preocupados depois, assim que acabar a pandemia, para onde que eu vou viajar, para qual país que eu vou, né? Toma cuidado. Todos nós tivemos algum efeito nessa pandemia. Alguns ficaram mais agressivos, mais irritados, né? Outros tiveram quadros mais intensos de ansiedade, desencadearam depressão. Afinal de contas, essa ideia, né, do isolamento é obviamente importantíssimo para a gente não ser contaminado pelo SARS-CoV, né? pelo vírus, por outro lado, afeta. Porque nós somos, como já diria o velho e bom Aristóteles, animais sociais. Nós precisamos de interação. Nós aprendemos, na medida que estamos em contato com as outras pessoas, inclusive a leitura da emoção, né? Por isso que eu falo, quanto mais tempo as pessoas ficam no videogame, em frente ao computador, em frente a uma televisão, elas deixam de aprender a reagir às emoções, de ler as emoções, né? Quantas vezes a gente está em casa, passa um parente, um amigo, olha, pelo seu semblante aí, pela sua forma de andar, não tá legal. O que aconteceu? Então, nós não podemos perder essa capacidade humana de olhar para o outro e realizar uma leitura do seu comportamento, das suas expressões, né? De interagir. E na pandemia isso aconteceu muito, né? Festas de aniversário, de Natal, a gente gosta de unir a família, comer bastante coisa boa, de abraçar e beijar, nós não podemos fazer, né? Fora toda a insegurança, né? Toda a insegurança. Poxa, eu vou estar empregado amanhã ou não? Com tantas demissões, né? Com tantos problemas econômicos, como que vai estar aqui a minha, né, situação? Bem, continuando, 53% dos brasileiros indicam, olha só, indicam uma piora da saúde mental nesse contexto pandêmico, né? Isso tudo aí, como eu já alertei, pressão do mundo do trabalho, né? Lembrando da pressão do mundo do trabalho, tem um filósofo que particularmente eu gosto, que vocês já me ouviram falar dele, que é o Byung-Chul Han, filósofo, né, sul-coreano. E ele fala o seguinte, olha só, antes do contexto de pandemia, tá? Antes do contexto de pandemia. Ele fala que a nossa sociedade do século XXI, ela está centralizada no mundo do trabalho. E aí, o que o mundo do trabalho nos exige? Produtividade, desempenho. Produtividade e desempenho. Eu não quero um trabalhador que tenha afastamento por doença, né? Eu não quero um trabalhador para baixo, por isso que ele tem que tomar o remédio lá, o Prozac da vida, né? Eu quero um trabalhador assertivo, um trabalhador que chegue aqui cedo, né? Que cumpra com suas funções, que produza para que a minha empresa ganhe lucros cada vez maiores. E para eu exigir, eu tenho parâmetros. Olha, você tem que produzir tais serviços, ou dependendo se for algo mesmo de produto, tantos produtos, né? Tantos ciclos de processo, né? No mundo do trabalho. E aí aquela pessoa que não consegue se encaixar, ela vai ficando o quê? De fora. Ou então, mesmo que ela se adequa, ela vai fazendo, ela vai trabalhando, ela vai produzindo. E chega um momento que ela se dá conta que ela não tem vida além do trabalho, além do mundo do trabalho. O que vai acontecer com essa pessoa? Em algum momento,
o corpo e a mente não vão aguentar, porque nós somos seres que precisamos de descanso, nós somos seres que precisamos de estar bem, né? De estar com pessoas que amamos, seja um filho, uma mãe, um amigo, enfim, né? Nós precisamos de tempo de lazer, de entretenimento. E quando você fica naquela pressão, meu Deus, eu tenho que responder um e-mail, tenho que responder um WhatsApp, tenho que fazer aquilo, você vai pirar em algum momento aí da vida, né? Então, esse mundo do trabalho, segundo Byung-Chul Han, gera uma sociedade do cansaço. Existem várias tecnologias que poderiam ser aplicadas para que nós tivéssemos mais tempo de ócio criativo, mas pelo contrário, né? Cada vez mais isso tudo está centralizado no tempo de trabalho. Bem, nós acompanhamos aí recentemente o caso da atleta, né, Simone Biles, né? É uma atleta de alto rendimento, uma das principais atletas da história dos Estados Unidos, do mundo aí da ginástica, né? Com certeza ela é a maior referência. Já tem 30 medalhas, mais de 30 medalhas em Olimpíadas e Mundiais, né? E aí chegou nas Olimpíadas agora de 2021, ela falou, olha, surtei, né? Não estou aguentando mais tanta pressão de sempre ter que ser a perfeita, de ter que ter um maior rendimento, de não poder errar. Eu sou um ser humano, eu erro. Tanto é que ela errou, né? Em um lado dos seus saltos, né? Ela errou, né? E ela fala, então decidi, não vou participar de todas as etapas, né? E aquilo ali gerou o grande acontecimento das Olimpíadas, que trouxe para o debate a questão da saúde mental dos atletas. Claro, de todos nós, mas dos atletas especificamente. Por quê? Primeiro, para você chegar numa Olimpíada, já não é fácil, né? Você tem que participar de um processo longo, de vários anos, de classificações, né? Depois você chega lá e para conseguir o status, né, que a Simone Biles conseguiu, não é qualquer atleta, não é qualquer pessoa que consegue. Então ela sentiu toda aquela cobrança, né? Falou, eu preciso pausar, eu preciso dar um stop na minha vida, porque senão eu não aguento, né? Então olha como que é importante. Isso acontece muito com os atletas aí de alto rendimento, né? Eu brinco, né? Que no Brasil existe essa cobrança, né? Só vale a medalha de ouro. Eu, se fosse atleta, e eu não tenho característica nenhuma de atleta, não sei, né, jogar absolutamente nada, nem razoavelmente, né? Mas o que, que vai acontecer, né? Agora até me perdi, eu ia comentar um negócio e fugiu aqui da minha mente, né? Bem, eu estou falando aqui que eu né, não sou... da medalha, né? E aí as pessoas fazem a cobrança da medalha de ouro, né, que só serve para medalha de ouro. Eu, se fosse um atleta e ganhasse uma medalha de bronze nas Olimpíadas, eu seria o cara mais feliz do mundo. É claro que você vai para buscar o ouro. Mas, gente, uma medalha de prata, uma medalha de bronze numa Olimpíada é uma conquista enorme. Igual o pessoal falando lá, né, da boxeadora, da Bia, ela, inclusive, mora aqui na minha cidade, né, Juiz de Fora. Ficou com a medalha de prata. Olha, está de parabéns, ela lutou até o final. Eu até achei que ali foi meio garfado, né? Porque, na minha visão, ela levou os 3 rounds, né? Ela foi mais assertiva, foi para frente. Mas, enfim, os juízes deram ali a vitória para outra lutadora, né? Mas a medalha de prata, é isso, a gente tem que valorizar muito, né? Mas os atletas sentem isso, né? Pega o atleta de futebol. Tudo bem, os caras ganham bem demais, né? Mas eles são muito cobrados, né? E dependendo do clube que ele tiver, se ficar ali um tempo sem fazer gol ou pisar um pouquinho na bola, a torcida vai, né, parar ele no meio da rua, vai até na casa do camarada, né? Faz toda uma cobrança pesadíssima, né? Bem, então aqui a gente já viu a parte teórica e
E aí vem aquela pergunta, prof, beleza, gostei aqui da parte teórica, me fez pensar em várias coisas, dados estatísticos, argumento de autoridade, exemplos concretos, mas como que eu coloco isso na prática, na minha redação? Bem, eu trouxe aqui duas redações, uma de autoria do meu amigo mestre Valdir Bros e uma outra de minha autoria, que inclusive foi a minha redação no Enem. Trouxe aqui também para vocês ficarem por dentro do que eu aprontei lá no Enem. Bem, vamos lá então. Vamos analisar aqui a redação do professor Valdir Bros. Ele começa o seguinte. Na segunda metade do século XX, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira revolucionou o tratamento em saúde mental por meio do emprego de práticas humanizadas no cuidado dos pacientes. Então, ele fez aqui uma contextualização a partir da Nise Silveira, que realmente revolucionou a prática, né, dos cuidados mentais. Antes era hegemônico, né, como tratamento, choques, isolamento e manicômios, e ela vai mudar, a partir da sua ação profissional, esse tipo de visão da medicina, né? Então, é um nome muito importante. Antes da atuação da médica, os portadores de transtornos da mente eram excluídos do convívio social e submetidos a terapias agressivas sem nenhum resultado benéfico. Entretanto, mesmo com os esforços de Nise, a saúde mental continua sendo uma preocupação, uma vez que a exclusão dos enfermos e a pressão exercida sobre eles agrava a situação. Na verdade, aqui, o professor Valdir esticou a apresentação dele até aqui, tá? Até aqui a apresentação, que a gente chama de contextualização ou ambientação. Daqui até aqui é a tese. E ele vai, né, mencionar aqui, dois tópicos que serão desdobrados posteriormente. Bem, aí vem o segundo parágrafo. Em primeira análise, conectivo, os indivíduos acometidos por problemas de saúde mental são colocados à margem e excluídos do convívio social. Então, ele pegou aqui e reforçou o tópico 1, né, que ele colocou exatamente aqui, na introdução. Tá? Então, aqui, tópico 1. Aí vem para a fundamentação. Dentro dessa perspectiva, ficam privados de relações fundamentais ao desenvolvimento humano, conforme salienta o sociólogo Emile Durkheim, usando aqui um argumento de autoridade, ao discutir o conceito de socialização. Para o pensador, é na relação com o diferente que são aprendidas as regras de convivência, as expectativas e os limites de uma sociedade, sendo, desse modo, um processo essencial para qualquer pessoa. Então, o que foi feito aqui nessa redação? Uma introdução, até agora, com uma contextualização bacana, montou uma tese clara, que é o posicionamento com a menção de dois tópicos, e esses dois tópicos serão desdobrados a seguir. O primeiro tópico no segundo parágrafo, o segundo tópico no terceiro parágrafo. Vamos adiante, vamos lá. O terceiro parágrafo. Além disso, conectivo, a pressão social exercida sobre os portadores de psicopatologias dificulta o restabelecimento dos enfermos. Aqui, o tópico 2, tópico 2, desdobrado. Agora vai para fundamentação. Exemplo disso foi, exemplificação. Foi o ocorrido com Simone Biles, recente aí, ginasta da equipe dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio, cujo desempenho era o mais esperado na modalidade. Na ocasião, sob altas expectativas, a atleta desistiu de competir por causa da saúde mental, dando um importante exemplo de que é preciso cuidar da mente, independente da pressão da sociedade. Imaginam, né? Olha, é aqui que nós vamos ganhar várias medalhas de ouro com a Biles. E ela vira, eu não vou participar, né? Jogou aí um balde de água fria lá, né, na comissão técnica, nas autoridades políticas dos Estados Unidos. E aí vem para a conclusão.
Portanto, ó, conectivo de conclusão. Opa, deixa eu voltar aqui. Portanto, conectivo de conclusão, são necessárias ações urgentes para minimizar a exclusão e a cobrança sobre os portadores de transtornos psíquicos. O que ele fez aqui? Retomou a tese. Para isso, a mídia, com seu potencial de difusão de informações, deve colocar em evidência as psicopatologias, não sob o prisma da discriminação, mas da integração dos enfermos à sociedade, por meio de novelas, programas e reportagens, a fim de ampliar o conhecimento da população sobre esse assunto. Além disso, as instituições de ensino de todos os níveis devem dar especial atenção à socialização dos acometidos por doenças da mente. Assim, o legado de Nízia da Silveira será amplamente aproveitado. Aqui o Valdir fez uma conclusão à la Enem, né? Ele colocou conectivo, retomou a tese, que é um elemento obrigatório, e foi para uma proposta de solução. Bem, eu posso fazer isso em concurso público? Pode, não tem problema nenhum em nenhuma banca. Qualquer banca que cobre gênero dissertativo e argumentativo, temas de atualidades, você pode utilizar, sim, a proposta de solução, não há problema, tá? Não precisa ser tão específico igual ao do Enem, com 5 elementos e tal. Basta você identificar o agente, a ação concreta e a finalidade já está valendo, já está aí de bom tamanho, tá bem? E se eu não quiser fazer uma proposta de solução, não tem problema. Conectivo, retomada da tese, e aí você faz considerações finais amarrando as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo, né, que são os parágrafos de desenvolvimento. Vamos lá, a minha redação. Essa aqui é a redação que eu fiz para o Enem do ano passado, tá? Tirei 920, mas eu acho que eu fui garfado aí na nota. Por quê? O que acontece? Me tiraram 20 pontos, como que é? Me tiraram 40 pontos, na verdade, na competência 5 da intervenção, acredito eu, por acreditar que eu deixei de contemplar um dos 5 elementos. Eu acredito que eu contemplei os 5 elementos, né? O agente, a ação, o meio-modo, a finalidade e o detalhamento. Mas não viram isso. Me tiraram lá 40 pontos nessa parte. E me tiraram também 40 pontos por um erro gramatical. Aí eu assumo o erro, realmente errei, feio, né, numa concordância, então tinha que tirar mesmo os 40 pontos. Então eu acho que a nota mais justa seria 960 pontos, né? Mas enfim, não adianta reclamar, não adianta chorar. Vamos lá então analisar aqui a redação. Também utilizei aqui 4 parágrafos, né? E aí eu começo da seguinte forma: o Estado não se preocupa com pessoas como você. Como é uma frase literal, entre aspas. Esta frase foi proferida por uma assistente social, Arthur Fleck, personagem do filme Coringa, que apresenta transtornos mentais. Então, o que eu fiz aqui? Uma apresentação do tema por meio da alusão cinematográfica, né? Peguei lá um filme que faz um debate sobre a questão de saúde mental, um dos temas, né? Porque o filme Coringa dá para a gente realizar aqui várias redações realizando uma alusão cinematográfica. E agora eu vou montar aqui, ó, a minha tese. Assim como ele, milhões de pessoas são afetadas por doenças psicológicas devido à negligência de saúde mental e ao contexto social que impõe um padrão de felicidade. Ó, aqui eu tenho a minha tese. Tópico 1. E aqui, né, o padrão de felicidade, tópico 2. Bem, no segundo parágrafo, então, eu tenho a seguinte estrutura. Em primeira análise, conectivo. Historicamente, os estados modernos excluem o portador de enfermidade psíquica das relações sociais. Então, eu peguei, né, e desdobrei meu tópico 1. Deixa eu só colocar aqui, ó, tópico 1, né, só para vocês terem uma ideia. Nesse sentido, vou começar a minha fundamentação. O filósofo Foucault demonstra que a loucura é uma construção social formulada para encarcerar pessoas consideradas anormais diferentes.
Isso é observado na política de saúde mental brasileira do século XX. Na cidade de Barbacena, o Hospital Psiquiátrico Colônia recebia diversas pessoas indesejáveis socialmente, as quais passavam por tratamentos desumanos, conforme relatos da jornalista Daniela Rabex em seu livro O Holocausto Brasileiro. Né? Então, o que eu fiz aqui? Usei um argumento de autoridade, que é um filósofo, né, o Foucault, e também dei um exemplo concreto, um exemplo histórico, que a gente chama aí de alusão histórica, que é o Hospital Psiquiátrico, né, de Barbacena. Ó, vale muito a pena vocês lerem o livro aqui da minha conterrânea, Daniela Rabex, O Holocausto Brasileiro. É show de bola. Muito importante mesmo. Continuando, vamos lá. Terceiro parágrafo. Além disso, ó, conectivo, o imperativo à felicidade, criado pela sociedade capitalista, intensifica a proliferação de doenças da mente. Ó, desenvolvi aqui o quê? O meu tópico 2. Vou para a fundamentação. De acordo com dados da OMS, 5% da população mundial apresenta depressão. Isso é resultado de uma sociedade que cobra resultados, sucesso a todo custo e conquistas materiais. Ademais, as redes sociais, conforme o filósofo Byung-Chul Han, criam uma ilusão de felicidade constante, proporcionando assim distorções da realidade social e aumento da sensação de solidão e de ansiedade. O que eu fiz na minha fundamentação? Combinei 2 recursos argumentativos. Peguei lá dados, né, da OMS e o argumento de autoridade com o Byung-Chul Han. Agora vamos para a nossa conclusion. Aqui eu tive que usar a conclusão do Enem, porque obviamente era uma prova do Enem. Então, portanto, o Estado deve elaborar, Estado, o agente, deve elaborar políticas públicas, né, a ação, que incluam pessoas com doenças mentais. O meio modo, por meio de propostas antimanicomiais, consideradas como o melhor caminho pela Organização Mundial de Saúde. Aqui, ó, é o meu detalhamento, uma informação a mais, né, no meio modo. Mas eu acredito que os examinadores lá não consideraram como detalhamento essa informação. Eles gostam muito do detalhamento quando está relacionado, né, ao agente ou à ação. E aqui eu coloquei mais, né, o detalhamento no meio modo. Não existe uma proibição disso, mas eu acho que lá os examinadores, né, viajaram na maionese ao me tirarem 40 pontos da intervenção. Bem, com a finalidade, ó o quinto elemento, com a finalidade de respeitar os direitos humanos e evitar a reprodução de um holocausto brasileiro. Então, ó, bem redondinha aqui minha intervenção. Continuei. Ademais, os indivíduos devem buscar o ócio criativo por meio da redução do uso das redes sociais e priorizar contatos reais para a melhora das relações humanas. Assim, a situação de Arthur Fleck não será mais um caso comum, né? Fazendo aí uma referência ao filme que eu citei lá na introdução, né? Recuperei aqui também na conclusão. Então, espero que vocês tenham gostado desses 2 modelos. Gostaram? Coloque aqui nos comentários. Você que está assistindo essa aula aqui e ainda não se inscreveu no canal do Prof. Rafa, ó, se inscreva, ativa aqui o sininho para sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, você possa acompanhar, né? Isso é importante. Faz o canal crescer, deixa o seu likezão, o seu comentário, porque assim a nossa aula vai para mais e mais pessoas. Então, ajuda o Prof. Rafa aí, tá bem? Bem, meus amigos, então, finalizando a aula de hoje, deixar aqui para vocês, caso alguém tenha interesse, os nossos cursos e serviços, né? Quem tiver interesse nas correções, na mentoria, é só mandar um e-mail que a equipe manda informações detalhadas. Tem o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, agente penal, revisão para a Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, atualidades para redação e cidadania, e o e-book 25 modelos de redação aí para Sebrasp. Então, vários cursos, né, aí disponibilizados para vocês mandarem muito bem na
redação, tá bem? Como eu disse, essa aula infelizmente não pôde ser ao vivo, porque nós tivemos vários problemas técnicos, a gente não conseguiu resolver, então deixei ela gravadinha aqui para que vocês tivessem acesso a este conteúdo. No próximo sábado, com certeza, tomara que dê certo, teremos aí uma aula ao vivo. E eu vou colocar lá no Instagram e no Telegram os assuntos que vocês podem escolher. Vou dar lá umas 2 ou 3 opções e participe da enquete para que a gente possa fazer mais uma aula aí bem legal. Pessoal, muito obrigado pela companhia e desejo aí um excelente final de semana para todos nós.